Olá pessoal, eu sou Ed Carlos Araújo e hoje aqui no Livros do Ed eu tinha pensado em gravar um vídeo mostrando algumas coisas que eu ganhei nesses últimos dias, mas eu vou unificar esse vídeo com algumas ideias que eu tive aí sobre literatura que eu queria conversar aqui com vocês. Do meu lado esquerdo vocês já estão vendo aí um spoiler das coisas que eu ganhei nos últimos dias, né, que foi um quadro muito maravilhoso que eu vou mostrar daqui a pouco. E um marcador que está dentro do livro aqui do Stephen King também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para iniciar nosso papo, eu queria falar mesmo sobre a minha relação com a literatura e como eu tenho me sentido com isso nos últimos meses. Isso ficou na minha cabeça depois que gravei o vídeo da semana passada, em que eu falei sobre a minha leitura de A Guerra dos Mundos. Eu fui ler A Guerra dos Mundos achando que era uma coisa e na realidade foi outra. E pra mim tá muito enfadonho, tá muito chato. E sobre por que eu não tava conseguindo progredir nela. Porque eu lia e parecia nunca sair dos 30% do livro. E parecia chato, parecia enfadonho. Aí hoje eu continuei a leitura, caminhei um pouquinho, tô em 40% da história. Mas aí eu decidi entrar no YouTube e procurar alguns canais pra ver o que as pessoas estavam falando sobre aquela história. Se era só a minha impressão dela que estava ruim, que estava parada, ou se tinha outras pessoas que leram e que estavam sentindo o mesmo que eu. E como eu já imaginava, eu tive várias opiniões diferentes, né? Teve canais como Ler Antes de Morrer, acho que é da Isabela, né, no caso, que ela fez uma resenha maravilhosa sobre o livro, que deixa a gente com vontade de ler, vendo o vídeo dela, né? E aí, por outro lado, eu vi outros vídeos que sentiram também o mesmo impacto que eu. É uma coisa mais arrastada, mais devagar. Em certos pontos o livro fica devendo um pouco pra gente no questão de enredo, de narrativa mesmo. Só que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Entender que ele é uma produção lá dos anos 1800, né? No final desses anos 1800. E que é o primeiro livro sobre uma invasão extraterrestre na Terra. Ele cria várias convenções que a gente vê aí muito fortes na literatura de ficção científica até hoje, então ele tem o seu papel importante. E também desse modo, por ser um livro antigo, quase um clássico, né? Ou pode até ser entendido mesmo como um clássico, ele tem uma diferença na forma de escrita daquele período para o que a gente está acostumado com os dias atuais. Então, ainda é um processo mesmo de digestão do livro, de digestão das ideias, e entender as suas potencialidades, e também entender que nem todo livro vai estar na mesma vibe da pessoa naquele momento de leitura em si. Às vezes uma pessoa pode pegar um livro, achar massa e recomendar para outra pessoa, e outra pessoa pode não se dar bem com ele naquele momento em específico. Então agora eu estou tentando entender isso, aceitar isso nesse momento e continuar lendo aos poucos para terminar a leitura, que eu quero chegar ao fim dele e conseguir aí ter minhas opiniões mais concretas sobre a história. Para pegar esse gancho de toda essa história com a Guerra dos Mundos, eu estava lembrando da minha relação com a literatura nos últimos meses, nos últimos anos. Desde muito pequeno eu gosto de ler, li muito na época da escola também. Quando chegou à faculdade eu deixei um pouquinho de lado, me foquei muito nos meus estudos acadêmicos, mas aí lá para 2017 eu comecei a escrever novamente, comecei a publicar minhas coisas no Wattpad, tem até uns contos lá disponíveis. Em 2018 eu fiz uma oficina de leitura e de texto, de produção de texto para o Wattpad aqui na Prefeitura de Sobral, através do projeto Quintal da Poesia, né? Então foi algo ali que me deu um ritmo a voltar a ler e produzir, foi algo muito bacana para mim. Só que depois desse tempo eu me envolvi com outras linguagens artísticas, como o audiovisual, então trabalhei em projetos voltados para esse campo até muito recentemente. Também trabalhei com podcast, por exemplo, além de ir para o mestrado e fazer toda a minha pesquisa lá que era sobre o patrimônio cultural, que é também uma arte, né? Agora, depois de passar desse período, eu trabalhei na produção de alguns e-books, trabalhei na produção do meu livro, que foi publicado recentemente pela Prefeitura de Camusim, que eu postei aqui no vídeo anterior. Então estou voltando aos poucos a me inserir nesse campo aí da literatura. E também, durante esse período, acabei publicando alguns contos que eu escrevi novamente no Wattpad, só que eu não divulguei isso. E aí quando você produz e não divulga, parece que você não fez, assim como todas as coisas nesse mundo que a gente vive hoje. Se você faz uma coisa, mas não publica nas redes sociais, parece que não existe. E aí as pessoas vão esquecendo que você tem um trabalho relacionado àquilo. E eu não sei se eu me sinto confortável em estar expondo, demonstrando o que eu tenho escrito, né, o que eu tenho colocado no papel. Isso para mim muitas vezes soa como uma dificuldade
e que nem sempre eu quero mostrar, eu quero dizer para as pessoas sobre aquilo que eu escrevi. Mas são questões aí que a gente sempre trabalha e melhora, porque mesmo a gente recebendo elogios, às vezes acredita que o nosso texto não está bacana, que não está algo legal, que a gente sempre pode ir além. E aí, quando eu falo de autores como o Raul, que também está no meu vídeo anterior, e colegas como a Paloma, que publicou um livro recentemente, me dão mais ânimo, me dão mais coragem para acreditar no meu potencial também. E isso é muito bom, porque são pessoas que estão aqui próximas de mim, é um contexto que eu conheço e que eu sei que é forte, né, que tem sua potência. Mas aí, depois de fazer essa volta toda para falar sobre esses tópicos, eu queria mostrar para vocês esses 2 presentes que eu ganhei e que também me deram um ânimo sobre a literatura nesses dias, né. O primeiro deles que eu vou mostrar é este quadro do Homem Pálido, né, que é uma criatura lá do universo de O Labirinto do Fauno, do filme do Guilherme Del Toro, que foi exibido em 2006, né, e conta com um livro também que conta um pouquinho melhor sobre a história do personagem. O Homem Pálido é um dos monstros mais conhecidos e mais fabulosos de todo esse universo, pela própria figura dele, que a gente consegue ver esse corpo decrépito, com uma pele flácida, e o mais fundamental na característica dele é que os olhos não estão no rosto, os olhos ficam na palma das mãos, né? E aí isso vai criar toda uma mitologia ao redor dele e que vai deixar a gente morrendo de medo e assustado. E aí no momento ele está aqui fazendo parte da minha decoração da minha casa, em alusão ao terror / horror, né, com os livros do Lovecraft lá no final, com o livro aqui do King, que inclusive tá com um marcador do sebo Booksfly, que eu vou mostrar direitinho, vai aparecer um vídeo aí pra vocês. Esse marcador incrível, muito bonito. E eu também vou deixar aqui na descrição links para vocês conhecerem os artistas que produziram esses materiais, né? Então, são coisas muito bonitas e coisas aqui da região que a gente também tem que valorizar e que impulsionam, né? Dão força, dão vida à literatura e a esse universo mitológico e bonito que a gente pode conhecer e se encantar. No mais, pessoal, acho que esse é o vídeo de hoje. Foi só um desabafo mesmo e para mostrar essas 2 coisas bem legais que eu ganhei recentemente. E que se vocês quiserem também, vocês podem ter acesso a elas pelos links que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, tchau, tchau.